Oi, hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023, e eu abro aqui o meu comentário citando um artigo publicado pelo Merval Pereira no Globo, falando como a esquerda brasileira é hipócrita e retrógrada. Pois então. É isso aí. Além disso, comentarei que o senador Omar Aziz, recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, disse que vai investigar a possível venda de uma refinaria e as joias recebidas como presente do governo. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro defende a apropriação de joias pelo pai. É personalíssimo, diz o senadorzinho sonso. Pelo amor de Deus. Independentemente do valor, né? Para ele, dinheiro não tem valor nenhum, né? Vive aí comprando imóveis e acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não consegue se defender, precisou dos ministros do Supremo para se livrar das acusações. Então é isso aí, né? Eu quero aqui agradecer a você que continua firme, me acompanhando, mesmo num momento de baixa de notícia, me acompanhando, comentando, falando a favor ou contra as coisas que eu penso, desde que seja com educação, que seja de forma construtiva, né? Tudo bem, né? Eu quero dizer que conto com você para você distribuir estes vídeos aqui do meu canal nas suas redes sociais. Avise aos amigos que aqui tem informação não imparcial. Eu tenho o lado do cidadão, o lado do brasileiro comum, contra as elites dirigentes. Então eu começo contando para vocês que no artigo Transtorno de Imagem, Merval Pereira, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras e é colunista do Jornal Globo e da Globo News, escreveu no Globo que a esquerda brasileira finge não notar que os guerrilheiros que derrotaram governos ditatoriais tornaram-se ditadores tão sanguinários quanto os que o derrubaram. E o Merval também disse que a esquerda brasileira é hipócrita. Não brincou, não. E ele cita o ministro da Fazenda do Chile, Mário Marcel, que na comemoração dos 33 anos de independência do Banco Central daquele país, disse o seguinte: na minha opinião, apoiar a independência do Banco Central não é de maneira nenhuma distanciado de políticas progressistas, já que a inflação é a maior causa de desigualdade econômica. Pois temos aí, bom, além disso, essa crítica que eu já falei aqui na abertura do comentário, né, que a esquerda brasileira é anacrônica, ou seja, fora do tempo, e hipócrita, ou seja, finge pensar de uma forma diferente do que realmente pensa e se expor dessa forma diferente. Mas eu estava contando para você que o senador Omar Aziz foi recém-eleito para presidir. O senador Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas, é aquele que chefiou a famosíssima CPI da Covid, né? Que teve grande noticiário à época, apesar de não ter tido assim consequências mais funestas para aqueles que facilitaram a disseminação do coronavírus pelo Brasil, com o apoio do então presidente da República, Jair Bolsonaro, ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, etc., né? O senador Omar Aziz disse que vai investigar a CPI que ele está presidindo, a possível relação entre a venda de uma refinaria lá para os Emirados Árabes Unidos e o presente milionário de joias
parte do qual o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, recebeu, a outra parte que foi bloqueada, ele não recebeu porque foi bloqueada na alfândega do aeroporto de Guarulhos, né, o famoso GRU, em São Paulo, né, dentro da mochila de um assessor do almirante Bento Albuquerque, então ministro das Minas e Energia, né. Pois olha, tem gente que não pensa assim como o senador Omar Aziz, não, né. Veja bem, o senador Flávio Bolsonaro, conhecido pela sua batalha contra a CPI do Lava Toga e com o tratamento de simpatia desenfreada das cúpulas do judiciário para as suas querelas jurídicas, disse o seguinte sobre o assunto. Ele defendeu a apropriação de joias pelo pai, dizendo: é personalíssimo, independentemente do valor. Alguém precisa chegar para esse moço e dizer para ele o seguinte: peraí, meu, você está fazendo uma mistura de público com privado. Não, essa mistura é altamente fatídica para a democracia e para qualquer aspecto republicano pelo qual se analise qualquer fato. Misturar a propriedade pública, que é de todos os brasileiros, com a propriedade privada de pessoas ou de famílias ou de grupos empresariais é de um cinismo, de uma falta de conhecimento e de uma falta de vergonha que não casa bem, que não conjumina com o exercício do Senado, né, de um cargo no Senado, porque o Senado é a Assembleia dos mais velhos, vem de sênior do latim, os mais velhos, né? Bom, vocês sabem que a batalha contra o esclarecimento do caso das joias continua, né? Por exemplo, a notícia do dia desta quinta-feira, 9 de março de 2023, é que o ex-ministro de Minas e Energia, o milico, o almirante Bento Albuquerque, faltou a um depoimento que tinha que dar na Polícia Federal, porque quer se familiarizar mais com um argumento que ele já tem na manga para justificar ter guardado em seu ministério por 7 meses um kit com relógio e outros itens de ouro enviados como presente ao governo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo regime ditatorial da Arábia Saudita. Ou seja, a vergonha parece que não é mais um assunto assim, de grande interesse para as altas patentes militares, não, né? O cara vai para a reserva e parece que aí se reserva o direito de ficar cínico e velhaco, é isso? Pois é, então. Meus queridos amigos, o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter dificuldades para se explicar lá na CPI, porque, como eu já falei no começo aqui do comentário, o Omar Aziz afirma que é preciso saber se as pedras preciosas, um colar, tudo num conjunto avaliado em 13 milhões e meio, alguns dizem 16,5, segundo ele, são fruto de crime. Alguém precisa contar ao Flávio Bolsonaro. Mas eu queria comentar com vocês mais um fracasso do Vitor Pereira, aquele português que rompeu o contrato e os compromissos que tinham com o Corinthians, baseado no argumento de que teria que cruzar os mares de volta para a pátria mãe, porque a sogra estava em problema de saúde grave. Ele não precisou cruzar o mar, só cruzou a Baía da Guanabara, foi para o Rio de Janeiro e assinou com o Flamengo, segundo consta, um contrato que prevê 15 milhões de reais de multa para o caso de rescisão. O fracasso dele treinando o time é óbvio, mas isso não conta nada no Flamengo, à exceção do caso de Jorge Jesus e do caso mais recente, até hoje não explicado, do último treinador do Flamengo que ganhou
a Conmebol, o Dorival Júnior, ganhou a Conmebol e a Copa do Brasil. Vencendo o Corinthians, que era treinado pelo Vitor Pereira, e no qual o português, o nosso lusitano, deixou grandes inimigos, não apenas o Roger Guedes, muitos inimigos. Falam muito mal do péssimo ambiente no Corinthians, né? Hoje eu tive o desprazer de ler a notícia no Globo que o Flamengo está apostando na revolução implementada aos poucos, né, por ele, numa fase aguda que vai continuar. Ele seguirá a linha de escalar os atletas que estiverem em melhores condições físicas e técnicas, como fez diante do Fluminense. Eu quero saber em que país o Mateusão tem condições físicas e técnicas melhores do que as de Gabigol. Ou que o Igor Jesus, já mostrou no time titular do Flamengo ter capacidade para barrar Everton Ribeiro. Afora o golaço do Everton Cebolinha, que desencantou, o time do Flamengo foi uma desgraça em campo e foi a cara do seu treinador. Um time confuso, sem defesa e com ataque sem inspiração nenhuma, né? O Flamengo levou um banho do Fluminense na decisão da Copa da Taça Guanabara, perdeu de virada de 2-1 e a torcida ecoou um burro que balançou as estruturas do Maracanã, mas não balançam as estruturas do comando lamentável do Flamengo. Muitos amigos meus, por exemplo, o meu amigo Rádio Lucas, ele pergunta: olha, por que está acontecendo que o Flamengo está perdendo tudo? Não, o Flamengo está perdendo tudo por resultado de incompetência e mau caráter da direção. O caso do incêndio no Ninho do Urubu é um caso trágico, porque trata da morte de crianças, por absoluto desleixo nas condições de higiene, de conservação e segurança do pessimamente batizado de Ninho do Urubu, né? E até hoje já aparecem até denúncias de desvio de verbas feitas por pais de crianças, né? Mas até hoje não consegue explicar por que o Flamengo queima as suas galinhas de ovo de ouro, que são os meninos do Flamengo. O Lucas Paquetá, né, que está na Europa, o Vini Júnior, que foi campeão mundial pelo Real Madrid, e vende esses meninos por um absurdo. Deus sabe lá para onde vai o dinheiro. Parte vai para comprar bondes velhos, e que nunca brilharam. Alguém me conta alguma coisa especial de desempenho do Arturo Vidal? Alguém pode me contar o que é que compensa todas as bolas que o tal do Eric Pulgar já perdeu e que se transformaram em gols que o Flamengo leva de enxurradas em jogos recentes? Pois bem, eu quero também associar isso a fatos fora do estádio, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, escorraçado da presidência da República pelo voto popular, recebendo o campeão da Libertadores da América no Galeão e pegando na taça. Me lembrou aquela piada com Jimi Hendrix, não, com Jimi Hendrix não, com o nosso querido Rolling Stone, né? De que ele não tem sorte no campo do futebol, né? O Bolsonaro parece que está produzindo esse efeito, né, no time do Flamengo em campo, né? E também o fato é o seguinte: eu quero lembrar que a senhora Ângela Landim, diretora da área social, imagina vocês, da área social do Flamengo e esposa dileta e muito amada do Rodolfo Landim, já deu declarações nas redes sociais que
que o resto do Brasil trabalha para sustentar os vagabundos dos nordestinos em seu lazer, em seu ócio, né? Alguém precisa contar para a Madame que o Nordeste é um dos maiores, é uma das regiões que mais concentram torcidas do Flamengo. E que esse tipo de ofensa, que foi elogiado pelo próprio marido, né, é um crime de racismo. Essa senhora, pelo visto, ela não sabe nem o significado, né, da palavra racismo. E o marido também não, porque o marido a apoiou integralmente, né? A notícia que eu vi agora é de chorar. A revolução implementada aos poucos no Flamengo agora entrou numa fase aguda e vai continuar. O treinador seguirá a linha de escalar os atletas que estiverem em melhores condições físicas e técnicas, como fez diante do Fluminense. O resultado foi maravilhoso. O Fluminense virou o jogo, apesar de estar abaixo na tabela, e virou a tabela e se tornou bicampeão da Taça Guanabara. Ora, meus amigos. Olha, vocês se preparem aí, porque esta semana eu preparei uma entrevista especial para o sábado com o maior especialista em Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é o jurista carioca, com origem pernambucana, Joaquim Falcão. Então, meus queridos amigos, vou me despedindo de vocês, ainda baqueado pela freguesia que o Flamengo está arrumando com o Fluminense, e agora começou com o Vasco, depois de passar 21 anos sem perder do Vasco, perdeu do Vasco no domingo, perdeu do Vasco no domingo. Mas isso aí é a revolução implementada pelo Vitor Pereira, o gênio que foi contratado pelo Rodolfo Landim e por um energúmeno chamado Marcos Braz para substituir o cara que só ganhou a Conmebol e a Copa do Brasil, né? O Júnior, né? O Dorival Júnior, né? Pois é, meus amigos, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!